teremos aqui o cirurgião dentista Marlúcio de Oliveira. No dia 10, nós já vamos falar sobre a questão do Setembro Amarelo. E o Lucas coloca o vídeo pra gente, por gentileza. Olá pessoal, no próximo dia 10 nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio encabeçada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Estou ao lado do médico psiquiatra, Dr. Marcos Boissu, e ele que vai estar falando para a gente sobre esse assunto importante. Por que essa campanha ela é fundamental, Dr. Marcos? Programa Moça Grátis, boa noite. Samuel, boa noite. Muito boa lembrança de falar sobre o Setembro Amarelo. A Associação Brasileira de Psiquiatria é muito cuidadosa nessa parte, porque nós temos um número grande de pessoas que infelizmente chegam ao suicídio e acho que a melhor maneira de prevenir isso aí, é possível prevenir e a melhor maneira é pela informação. Nós vamos tentar ajudar um pouquinho nessa parte. Então, portanto, no próximo dia 10 de setembro, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, aqui no programa Moça Grátis da Saúde, com o psiquiatra Marcos Boissu de Moraes. Até lá! Grande abraço para o psiquiatra Marcos Boissu, marido da dermatologista Mauritânia Aguiar. E na primeira terça-feira de outubro lembra o Outubro Rosa, e o programa Moça Grátis da Saúde está ligado na questão das datas, e nós vamos falar também sobre este assunto. Vamos anunciar em breve a presença de uma mastologista conosco, onde vamos falar também sobre a questão da prevenção do câncer de mama. No dia 10 de outubro, vai dar numa quinta-feira, nós teremos uma comemoração de uma corrida aqui em Divinópolis que lembra o Outubro Rosa, Mulheres que Correm. E o Rômulo Duarte, nosso Rominho, fala pra gente desse evento. Boa noite, Rominho. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que nos assistem no programa Moça Grátis. Então, mais uma edição do projeto Mulheres que Correm, esse ano com novidades, um evento que acontece no dia 10 de outubro, a partir das 19 horas, aqui em Divinópolis, na Praça do Mercado. A gente tem expectativa de participação aí de 350 mulheres nos percursos de 2 km e 4 km. E um projeto realmente que tem uma importância grande, porque ele alia não só a prática do esporte, o incentivo da corrida de rua, mas também o Outubro Rosa, Aí é toda essa mobilização nacional em prol da campanha de prevenção contra o câncer de mama. Como é que as mulheres devem fazer para se inscreverem para esse evento, Romero? As inscrições podem ser feitas através da plataforma Simpla, www.simpla.com.br. Mulheres que Correm, um projeto que vem com novidades, Esse ano aí a gente uniu forças com a iniciativa de eleger algumas embaixadoras, cada qual nas suas áreas, com seus potenciais de atuação e liderança, para que a gente possa mobilizar mais e mais mulheres, não só para a prática esportiva, mas a gente frisando, em relação aí à conscientização da prevenção contra o câncer. Dá para dizer para a gente quais são as embaixadoras desse evento? Nós temos a Luma, a Luma é Miss Divinópolis, é uma blogueira, uma garota, uma jovem, que representa muito bem a sociedade, não só pelo engajamento dos concursos de beleza, mas é uma atleta, é uma universitária, pratica corrida e também desenvolve aí projetos sociais. Doutora Angélica, que é uma das maiores especialistas que nós temos na cidade e região em relação aos casos oncológicos, e a Patrícia Meirelles, que é uma ultramaratonista, que é uma atleta e uma líder de corrida que vem reforçar o time feminino aí também. Um grande abraço para o Rominho Duarte, portanto, no dia 10, essa corrida, e nós vamos falar sobre a questão da prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa. De volta com a nossa entrevista, nessa terça-feira, última do mês de agosto, a gente está recebendo com muito prazer Dene Fabrício Magalhães Veloso, mais conhecido como Dene Veloso. Ele é médico cooperado Unimed Divinópolis, mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto da Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis, urologista e uro-oncologista na ACO, aqui na cidade de Divinópolis. Muita gente está pedindo aqui o seu contato e a gente faz questão de deixar aqui. Ele é médico cooperado Unimed, 3214-8680. Daqui a pouquinho eu vou pedir ao Túlio e ao Lucas que coloque para a gente, portanto, o contato do médico cooperado Unimed, Dene Veloso, urologista, 3214-8680, na Getúlio Vargas, 840, no 8º andar, mais conhecido como prédio do CIAP. Na Duo Clínica, está ali, portanto. Muito obrigado aí, portanto, ao Lucas e ao Túlio. Tem muitas perguntas aqui, como você pôde ver aqui, meu caro amigo Dene Veloso. Sou Eduardo do bairro Bela Vista, a vasectomia pode reverter naturalmente? E se sim, qual a porcentagem? Parabéns pelo programa, está muito apropriado. Obrigado, caro Eduardo do bairro Bela Vista.
Tentar responder rapidinho, então, uma a cada 2.500 vasectomias pode reverter espontaneamente. Isso é uma taxa na literatura, é o que se encontra. Olá, Samuel, pergunte ao Dr. Denis Veloso, o cálculo renal pode causar algum inchaço por alguma coisa que se come? Eu acredito que seja nos rins. Pergunta aqui a Ana, do bairro Niterói. Obrigado, Ana. Uma das manifestações, talvez esse inchaço se refira a um inchaço no rim, então o rim, quando o cálculo desce, ele obstrui, ele entope o canal, então o rim ele acaba inchando, ele acaba funcionando mal. Uma outra coisa que pode acontecer também, se eventualmente cálculos descerem dos 2 rins, ou o paciente tiver um rim só, quer dizer, ele para de ter função renal viável, então o paciente inteiro pode inchar, quer dizer, ele não vai filtrar adequadamente, então o paciente vai inchar como um todo, né? Então, isso também pode acontecer, eu não sei se eu entendi. Muito bem. O telefone eu vou pedir ao Lucas que coloque para a gente, que é o 3222-5052. Está aí o contato do Denis Veloso. Muito obrigado ao Lucas e ao Túlio. Olha, está um pouco fora do nosso assunto, mas eu vou perguntar, é claro, em respeito ao telespectador. Nós estamos falando hoje sobre a questão da vasectomia e também do cálculo renal. Vasectomia e reversão. Mas tem uma pergunta sobre ejaculação. Também é com o médico urologista, Denis Veloso? Sim. Sobre ejaculação precoce. Como é que é um tratamento e como é que deve fazer a pessoa não quis se identificar? A ejaculação rápida ou a ejaculação precoce, ela comete em torno de 21% dos homens, né? Se a gente for pensar assim, de 18 a 59 anos de idade, quer dizer, aquela ejaculação rápida em que existe algum transtorno ou do ponto de vista de insatisfação do intercurso sexual, seja dele ou dela, então essa ejaculação é tão rápida que gera essa insatisfação. É uma das disfunções sexuais, é uma das mais comuns, né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque precisa de um tratamento com o urologista, para ele começar a intervir de imediato nesse tempo de ejaculação e a partir disso a gente vai precisar sim do apoio, por exemplo, do psicólogo, para que a gente tente encontrar algum outro fator. Se essa ejaculação é primária, se ela é secundária, quer dizer, se foi algum medicamento ou se o paciente já tem algum grau de ansiedade que leva a isso. Então é bastante pertinente e importante. É um tratamento demorado, dependendo do grau do paciente? É um tratamento que leva em consideração vários fatores, ele pode ser mais rápido, mais objetivo do ponto de tempo de ejaculação, mas a gente costuma dizer o seguinte: começa o tratamento, tenha uma boa satisfação no intercurso sexual e depois vamos correr atrás da causa para ter uma resposta mais duradoura e não ficar usando remédio ou alguma coisa nesse sentido, né? A ejaculação precoce não é o nosso tema central, mas ela está muito ligada à questão do psicológico também? Sim, sim. Então, os transtornos de ansiedade estão muito relacionados à ejaculação precoce. Inclusive, embora a gente não encontre isso na bula de alguns medicamentos de uso específico antidepressivo em doses baixas, a gente pode lançar mão e utilizar para retardar a ejaculação. A Luísa, do bairro Cidade Jardim, como é que se tira um cálculo renal de um rim que foi transplantado? Obrigado, Luísa. Um abraço a todos do bairro Cidade Jardim. Luiz, um grande abraço. Assim, o transplante renal é a melhor terapia de substituição renal, quer dizer, um paciente que tem e que evolui para um grau de insuficiência renal e que eventualmente vai fazer uma hemodiálise, o melhor tratamento para esse paciente é o transplante renal. E, eventualmente, esse rim também pode sofrer de uma doença calculosa. O tratamento para o cálculo de um rim transplantado ele é extremamente complexo, mas ele é possível. Hoje a gente pode lançar mão de técnicas endoscópicas, quer dizer, a gente passa aparelho pelo canal e através do canal a gente consegue chegar nos cálculos dentro do rim, ou mesmo de uma videolaparoscopia assistida com esse tratamento endoscópico. É importante saber que é um tratamento complexo, mas é um tratamento perfeitamente factível, né? Olá, Samuel do Vale, parabéns pelo programa, parabéns para também o Dr. Denis Veloso por essa entrevista muito boa, obrigado. O Antônio Alves, da cidade de São Gonçalo do Pará. Obrigado, Antônio, pela sua mensagem. Vamos aqui a mais uma pergunta. Sobre a questão do cálculo renal, nós temos aqui ainda mais uma pergunta sobre refrigerante à base de cola. Se contribui para o aparecimento de cálculo renal. Fiz uma cirurgia, o médico tirou, estava em Belo Horizonte e pelo aspecto da pedra parece que era
por causa de refrigerante à base de cola. Tem fundamento? Os cálculos, eles têm... Eu queria mandar um grande abraço para o Antônio São Gonçalo também, mas os cálculos... Você conhece? Um abraço para o Antônio, está sempre participando aqui e está parabenizando. Os cálculos, eles realmente têm um aspecto, às vezes, mais escurecido e pode lembrar uma Coca-Cola. Mas eu vou falar o seguinte, isso não existe, quer dizer, a Coca-Cola ou o refrigerante de cola, a Pepsi, seja qual for, ele não vai sair naquela tonalidade, naquela cor, na urina para dar essa tonalidade do cálculo. Realmente a gente tem cálculos mais amarelos, cálculos mais pretinhos. O estudo metabólico do cálculo pode dizer mais detalhadamente de qual cristal que ele é feito, mas sim, os refrigerantes, de uma certa maneira, pode levar a alguma deterioração ou piora de função renal e eventualmente a formação de algum cálculo, mas ele não toma tonalidade por conta de um refri de cola, né? Muito bem, deixa eu mandar um abraço para Nova Serrana, um abraço a todos de Nova Serrana. Joana está dizendo que o marido dela fez vasectomia tem 2 meses e ela está perguntando se ela já pode parar de tomar um anticoncepcional. Esse é um momento fundamental de lembrar, Joana, o seguinte, lá no termo de consentimento estava escrito, o paciente precisa realizar 25 ejaculações. Depois das 25 ejaculações, realiza o exame de espermograma. Esse exame de espermograma, no resultado vindo azospermia, quer dizer, não tem espermatozoide, em tese sim, aí já pode parar toda a medicação, DIU, contraceptivo, preservativo, mas precisa desse resultado depois desse tempo. Então não é necessariamente um tempo, 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, mas da frequência e de intercurso, né? Muito bem, nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar apenas para fazer o fechamento do programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo com mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto da Universidade Federal São João del Rei, urologista e uro-oncologista da CON, Dene Veloso.
Ele que é do norte de Minas e que Divinópolis abraçou desde 2008 e que se sente bastante confortável aqui em nossa cidade. A produção não me avisou quanto tempo a gente tem, mas a gente já está caminhando para o final do programa, tem pouquíssimos minutos. Ô, Deni, como é que você resumiria essa nossa entrevista de hoje, esse nosso bate-papo, onde nós falamos sobre vasectomia e um pouquinho também sobre cálculo renal. Sobre vasectomia, o que você gostaria de resumir e dizer para o telespectador que muitas vezes está assistindo o programa e está em dúvida e que às vezes também tem medo? Eu acho que assim, o planejamento familiar, ele é importantíssimo. Hoje a gente tem que planejar realmente o futuro que a gente quer dar para os nossos filhos. Então, uma maneira, inclusive do planejamento familiar, é definir isso com mais tranquilidade. A vasectomia não é o centro disso, ela participa disso. A reversão de vasectomia, por outro lado, também participa de uma certa maneira, principalmente na consolidação da família no momento posterior. E o cálculo, que é uma das doenças mais comuns de pronto atendimento, de dor, motivo de dúvidas, de condução clínica ou cirúrgica, de prevenção, se é possível fazer alguma coisa ou não. Então, a gente entende que o cálculo ele é muito prevalente e a gente precisa ter hábito saudável, né? Beber um pouco mais de água, evitar sal, ter uma alimentação mais bem dirigida nesse sentido. O emagrecimento, a perda de peso, né? O exercício, que tem a ver com a reabilitação cardíaca, né? A mudança de hábito, de uma maneira geral, ela vai precisar de uma motivação e de disciplina. Então, a gente precisa de motivação para dar o start, né? Eu preciso beber mais água, eu preciso fazer mais exercício, eu preciso de hábitos saudáveis, né? Eu acredito que esse momento ele tem a ver com essa motivação de uma maneira geral, né? E a disciplina, que é o dia a dia, né? De manter essas mudanças. A atividade física, ela pode ajudar também na questão do não aparecimento do cálculo renal? Ela não altera o aparecimento de cálculo renal, mas ela, de uma certa maneira, leva a hábitos saudáveis, né? Então, a alimentação ela é menos gordurosa, portanto, tem menos risco cardiovascular como um todo. Ela necessariamente vai demandar menos sal. O paciente que faz exercício, que tem um hábito saudável, ele não ingere tanto sal, não come tanta gordura, não comete tantos excessos. A gente vicia um pouquinho no exercício, que é ótimo, né? Então, falando em exercício, da última vez que você esteve aqui, você esteve em novembro passado, e quando eu te vi, eu me assustei um pouco, porque você falou que você perdeu quantos quilos? 20 quilos, né? E você mantém ainda esse seu peso de perder 20 quilos? Eu já tive a motivação e continuo com a disciplina, né? Que bacana. E como é que você fez? Qual que é a atividade física que você está... Hoje eu estou muito envolvido no Taekwondo. Então, assim, o Taekwondo, ele mudou muita coisa na minha vida. Agradeço muito ao Mestre Lander, que realmente... Um abraço para o Mestre Lander, está sempre aí. Você vê nas redes sociais e está indo para os Estados Unidos. O Mestre Lander é fora de série, né? É uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui em Divinópolis. Você está lá com ele, então, na academia? Estou lá com ele. Essa semana tem mudança de faixa. Se Deus quiser, eu vou para diante. Qual é a faixa que você está hoje e qual que você vai saltar aí? Eu estou na verde, eu quero ir para a roxa. Que bacana, que legal. E foi apenas com o Taekwondo que você perdeu aí os seus 20 quilos? Corrida, né? Assim, a mudança alimentar, o hábito de vida é importante. E assim, a grande motivação tem a ver com minhas meninas. Elas começaram antes do Taekwondo, né? Elas começaram antes do Taekwondo, eu fui atrás. Primeiro que você, então? Elas são minhas superiores lá, né? Que legal, que bacana. Então, acredito que a motivação, a gente encontra essa motivação na família, nas pessoas que a gente gosta, que a gente convive. E tentar devolver isso também, quer dizer, não guardar as coisas boas que a gente tem só pra gente. Tentar melhorar o entorno, né? O seu pai, ele mora em Belo Horizonte e ele pratica também corrida de rua, não é isso? Sim. Você pode falar a idade do seu pai hoje? Meu pai tem 61. 61, ele corre, né? Bem aí, participou de várias provas. Ele veio aqui na prova do Estrela, Night Run, ele Olha, que legal, conseguiu a medalha em primeiro lugar da faixa etária dele. Olha, participei dessa prova também. Foi uma pena não ter encontrado lá com ele. Essa você correu ou não? Corri com ele. Que legal. Uma subida maravilhosa lá no Paraná, não é? Rapaz, não é fácil não, viu? A subida bem desafiante. Eu achei muito bom. Para preparo, mas foi bastante interessante. Muito bom. É a melhor prova aqui da Divinópolis em termos de noturna, né? Assim, uma prova muito bem organizada, né? Legal, Deni, muito obrigado pela sua presença. E daqui a 3 meses nós estaremos em novembro e a gente vai voltar com o médico Deni Veloso. Nós vamos falar sobre a questão do câncer de próstata.
É outro tabu aí para muitos homens. Eu acho que esse assunto já está deixando de ser tabu, né? Devido a muitas explicações. E a gente vai voltar a falar sobre esse tema. A gente vai voltar na próxima terça-feira. Nós vamos trazer notícias do simpósio que vai acontecer no auditório da Universidade Federal São João del Rei. Estaremos lá na condução desse cerimonial. Dele, muito obrigado pela presença mais uma vez. E até novembro, se Deus quiser. Eu agradeço, muito satisfeito. Boa noite a todos. Hein? Eu lembro que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde, ao vivo. É toda terça aqui na TV Candidez. Vem aí Evandro Araújo, não sei se o Evandro está ao vivo, mas de qualquer maneira vem aí Evandro Araújo e o Espaço Aberto. Para você uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Amostra grátis. Oferecimento Unimed Divinópolis e Mega Scan.